Bom, boa noite, gente. Estamos reunidos de novo, muito felizes de tê-los aqui na nossa casa, né? E hoje a gente vai poder compartilhar mais um pedaço da palavra de Deus que Deus colocou no nosso coração, né? Então eu queria começar falando um pouquinho do seguinte. Outro dia eu saí aqui, agora eu estou dando umas caminhadas aqui perto, eu estava pensando, né? Onde foi que a gente se perdeu, né? Se a gente for verificar o quanto Deus é amor, o quanto o mundo está distante dele e esquisito, né? Para citar um termo bem leve assim, né? O mundo está muito esquisito. Onde foi que aconteceu? Qual a razão de nós estarmos tão complicados assim? Então, eu lembrei de alguns textos da palavra de Deus que para a gente compartilhar hoje aqui, para a gente meditar. Então, vamos ver se a gente compartilha juntos aqui para a gente chegar a conclusões. O que eu estava pensando quando Jesus contou a parábola, uma parábola lá de Lucas capítulo 5, de 36 a 39, ele começou a falar daquele, do que eu chamei de fonte e receptáculo, daquilo que é o gerador daquilo que é bom e aquilo que é o receptor daquilo que é bom. Então, a gente vai ler esse texto e aí a gente vai meditar. Tem dois textos importantes, um sobre vinho e o outro sobre água. Então, Lucas capítulo 5, versículo 36 a 39. Deixa eu mudar que tá no ar. NVT, né? NVT. Lucas capítulo 5, vai do 36 ao 39. É um texto curtinho que Jesus usou uma ilustração. Jesus também lhes apresentou a seguinte ilustração: ninguém rasgaria um pedaço de tecido de roupa nova para remendar uma roupa velha. Se o fizesse, estragaria a roupa nova e o remendo não se ajustaria à roupa velha. E ninguém colocaria vinho novo em odres, ninguém colocaria vinho novo em velhos recipientes de couro. Os recipientes velhos se arrebentariam, deixando vazar o vinho e estragando o recipiente. Vinho novo deve ser guardado em recipientes novos. E ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, pois diz, o vinho velho é melhor. Então Jesus, ele fala sobre tecido e sobre vinho aqui, né? Ele fala, ninguém pega um tecido novo, corta o tecido novo para fazer um remendo num tecido velho. Não tem sentido fazer isso, né? Primeiro que você estraga o novo e segundo que não remenda o velho. O novo é mais resistente do que o velho. E ele também fala que ninguém pega vinho novo e coloca em odres ou recipientes de couro, que é onde eles guardavam naquele tempo os vinhos velhos. Ele falou, os recipientes velhos se arrebentariam, deixariam vazar o vinho e estragariam também o recipiente, não é? Então, o vinho novo deve ser guardado em recipientes novos, não é? Aí ele termina, e eu vou começar do fim, ele fala assim, e ninguém que bebe o vinho velho escolhe beber o vinho novo, porque diz, o vinho velho é melhor. Ou seja, as pessoas estão acostumadas com o que elas têm, com a tradição. Por que mudar? Eu já estou fazendo assim. Alguém disse uma frase, né? Alguém famoso até, que ninguém consegue resultados diferentes fazendo as mesmas coisas, né? Sim. Não sei de quem é essa frase. É de Einstein, é? Realmente. E o Edu fala isso todo dia. Então, é do Einstein e do Edu, então. Querido Edu, saudade. E, então, mas se a gente não quiser mudar, a gente permanece e fica. Estamos falando do nosso mundo que está tão esquisito, se a gente não procurar algo novo, algo diferente, nada vai acontecer. A gente vai ficar nas nossas tradições, naquilo que a gente aprendeu, na nossa religião, no nosso jeitinho de ser, e o negócio vai afundando. Que nem o sapo dentro do caldeirão, né? Que você vai cozinhando e o negócio vai indo para baixo. O que Jesus falou? Não, peraí. Se você tem algo novo, um vinho novo, você vai colocar em odres novos. Ou seja, o receptáculo é importante. Não é só o vinho. O vinho pode ser muito bom, mas se você colocar num coração que está estragado, vai vazar tudo. Vai derramar tudo. E vai perder o que de melhor Deus tem. Deus às vezes tem um vinho novo para cada um de nós e nós estamos nos segurando naquilo que é velho. Por quê? Porque
A gente quer, a gente se apega e tem medo do que a gente não conhece e a gente fica naquilo, certo? Então, essa parábola que Jesus contou foi para nos estimular a buscarmos em Deus coisas novas. Sabe que Jesus contou até uma parábola curtinha assim, ele dizendo que o reino de Deus é como aquele homem que tira do seu baú lá coisas novas, né? Então, se a gente quiser andar com Deus, a gente precisa estar pronto para o novo de Deus. Porque andar com Deus significa cada dia é uma experiência nova. É muito dinâmico. Não tem nada de normal. Por quê? Porque Deus vai abençoar a tua vida. Como é que Ele abençoa a tua vida? Ele te dá uma experiência, coloca uma pessoa na tua vida. Se você está com as antenas ligadas, você está relacionando as coisas, né? Você vê aquilo e fala, nossa, isso aqui tem a ver com uma coisa que eu li lá atrás. Olha isso aqui, ó, Deus está aqui nesse negócio. Aí às vezes você vê um passarinho, você vê uma situação, você vê um pôr do sol. Tudo isso vai trazendo o que é o reino de Deus na nossa vida. Então, o reino de Deus é muito dinâmico. Quando Jesus falou, é chegado a vocês o reino de Deus, eu sempre lembro isso, Jesus ficou neste mundo ativo mesmo 3 anos. 33. Mas 3 foi de ministério. Em 3 anos, Jesus mudou a face da história. Esta pessoa não é normal, ele é filho de Deus. E cada dia, né, tem até uma palavra lá no livro de João, no finalzinho, que dizendo que se os livros desse mundo fossem armazenar todas as coisas que Jesus fez, ou seja, durante os 3 anos ou nos 33 anos que ele fez, diz o autor, cuido que, né, penso que nem esse mundo inteiro caberiam as coisas que Jesus fez. Porque era cada coisa que ele fazia, tinha um determinado endereço, alguma coisa que ele fazia, ele abençoava alguém, ele curava alguém, ele caminhava, ele trazia um provérbio, uma parábola, e assim ia. A nossa vida, por outro lado, ela não pode estar parada numa lagoa parada. Tem um texto lá de Ezequiel, um dia eu vou trazer essa parábola, acho que é Ezequiel, acho que 38, se não me engano, que fala sobre as águas mortas. Que assim, águas são muito boas se elas forem águas vivas, né? Eu e a Sidoca, nós tivemos o privilégio de ir para a Islândia, né? E na Islândia tem um lago lá que dizem que é o lago que mais tem cisnes do mundo. Ah, que legal, né? E nós somos desse lago. Só tem um probleminha. O cisne, ele defeca. Ou seja, o lago é muito mal cheiroso, porque as águas são paradas. Então você vai lá com aquela expectativa, né, de cisne, aquele negócio. Aí você dá uma olhada embaixo e tá tudo parado e aquele, né, tem que agitar as águas, não é? Tem que aerar as águas, não é? Para que elas realmente sejam águas vivas, que elas possam curar, elas possam sarar. Lembra desse texto das águas que saram? É bonito, bonito esse texto. Um dia eu trago aqui pra gente. Mas eu queria então falar um pouco, já que nós estamos falando de água, o terceiro exemplo que eu quero dar, além do tecido, né, do remendo e do vinho, Jesus usou um texto, Jesus não, no Velho Testamento, Jeremias, capítulo 2, tem um texto que é bastante importante aqui, bem forte, né? Veja só, Jeremias capítulo 2, versículos 11 a 13. Jeremias, Velho Testamento, depois o Salmo fica bem no meio, né? Aí vem Salmo, Provérbio, aí Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 2, versículo 11 a 13. Eu vou esperar vocês acharem para a gente continuar. Vê se vocês acham. Achou aí? Vai lá. Jeremias 2, de 11 a 13. Então a Sidoquinha vai ler. Olha que terrível o que ele fala aqui, ó. Alguma vez uma nação trocou seus deuses por outros, mesmo que não sejam deuses de verdade? Meu povo, no entanto, trocou seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Os céus se espantam diante disso, ficam horrorizados e abalados, diz o Senhor. Pois meu povo cometeu 2 maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva e cavaram para si cisternas rachadas, que não podem reter água. Cisternas rachadas ou cisternas rotas. Então ele falando assim, alguma nação, quando Deus adotou o seu povo, né? Ele adotou Israel como seu povo, ele adotou como um Deus vivo, né? As outras nações tinham lá Dagon. Dagon era um deus de pedra que tinha uma cabeça de passarinho, né?
um Deus horrível, de pedra. Outras nações, né? Tinha Baal, tinha Astarote, tinha as deusas das nações lá. E Deus adotou aquele povo como um Deus vivo, que atuava. A gente lê a Bíblia, o que é a Bíblia Velho Testamento? Deus atuando no meio do seu povo, fazendo sinais, milagres, coisas fantásticas, maravilhas mesmo. E ele falou, vocês já viram algum Deus trocar os seus deuses, mesmo que eles sejam Deus de pedra? Não, eles não trocam. Mas o meu povo trocou o seu Deus glorioso por ídolos inúteis. Aí ele falou, os céus se espantaram diante disso, ficaram horrorizados e abalados. Pois o meu povo cometeu duas maldades. Abandonaram a mim a fonte de água viva, ou seja, a fonte, e cavaram para si cisternas rachadas que não podem reter água, o receptáculo. Então, dois problemas que ele colocou aqui, duas maldades, dois erros, dois equívocos. Primeiro, se alimentar, se descendentar da fonte que não pode matar a sede. Se você tem uma fonte que pode matar a sede, quantas vezes você vê pessoas querendo receber uma bênção de fontes erradas? Vão a lugares que não pode, você olha e fala, meu Deus, não é aí que essa pessoa vai conseguir. Não vai conseguir o que ela está procurando. Por quê? Porque a fonte é errada. Não é? Fonte turva, fonte que não é cristalina. E a outra é, além disso, eles cavaram para si cisternas. Né? Eu tive na Bahia 2 semanas atrás, lá no sertão da Bahia. Eu gosto de fazer isso, né? Trabalhar com esse povo distante. Fui no lugar mais pobre da Bahia, em termos de IDH. Né? E lá não tem água. E lá tem muita cisterna. Por quê? Porque um dia, quando chover, a água que desce do telhado vai direto para a cisterna. Aquela água cheia de escorpião, desce tudo, vai para a cisterna, cara. E o povo bebe aquela água ali. Certo? Então, se aquela cisterna estiver rachada, nem isso tem. Certo? Então, a fonte é ruim porque é água suja e a cisterna é rachada porque também não retém. Então, por isso que ele falou, 2 pecados, 2 equívocos. Abandonar ao Deus vivo, fonte de água viva para servirem Deus de Araque, que eu botei aqui. Fontes de água turva, água salobra, tem muita água salgada lá, que nem às vezes nem o gado bebe. Contaminada, que não pode saciar. E o segundo, cavar cisternas rachadas. Caixas d'água, containers rotos com vazamento que não pode reter as águas. Não é? Aí, eu estava pensando, né? O quanto Deus se manifesta como Deus vivo para nós. Né? Ele mesmo fala lá em João 4, que a gente já estudou aqui, lembra? A gente estava lá em Valência, alguns meses, que ele se encontrou com uma mulher na beira de um poço, lembra disso? E a mulher foi lá pegar água e ele estava lá e pediu água para ela, e aí ela falou assim, ele falou, se você soubesse com quem você está falando, você pediria água viva, eu te daria uma água, você não precisaria mais ter sede. E ela falou, oba, me dá essa água, porque eu não preciso vir ao tanque pegar, ela não captou na hora. E ele falou assim, quem bebe desta água do poço, logo terá sede outra vez. Mas quem bebe da água que eu dou, nunca mais terá sede. Ela se torna uma fonte que brota dentro dele e lhe dará a vida eterna. Ou seja, além de tudo, Deus ainda faz a promessa que esta fonte de água boa, pura, ela pode estar dentro de você. Por exemplo, eu estou sentado aqui, falando do quê? Dessa fonte. Né? Eu estou trazendo uma palavra de Deus. Isso vem de mim? Não. A palavra é a meu respeito? Não, é a respeito da palavra de Deus, do reino de Deus. Então eu estou sendo, na verdade, uma torneira que estou colocando para fora essa água pura. Quanto menos eu contaminar essa água, quanto menos eu falar de mim, quanto menos eu agregar qualquer coisa, não preciso, porque a palavra de Deus diz, ela dela mesma, que ela não volta vazia, que ela cumpre tudo o que lhe apraz. É como a água de chuva, ela cai na terra, diz lá Isaías, e ela gera vida. Como é que se explica isso? Tem lá a terra, cai uma água, e tem uns, sei lá, um micro-organismo que dali gera vida. Não é? Você pega uma plantinha que está meia boca ali, você joga uma aguinha nela, ela brota. A água tem alguma coisa nela, tá certo? E o que Jesus está falando? Olha, tem mais. Eu vou colocar aí dentro de você uma fonte que vai poder tirar a sede das pessoas desse mundo. Então, esse mundo lá que a gente estava falando esquisito,
ele pode ser, pelo menos no nosso entorno, alcançado por pessoas que se dispõem a serem fontes de água, esta fonte de água viva, sem querer levar nada a mais, sem querer acrescentar nada, certo? Da parte de Deus, do Deus vivo, que ama as pessoas. E mais, para que isso ocorra, eu tenho que ser uma cisterna que retém essa água. Então aí que eu queria gastar um tempinho também. Porque não adianta, né? Deus vem e traz uma palavra para mim, para você, legal. E aí, o que eu faço com essa palavra? Eu tenho um furo aqui, ela entra por aqui e sai por ali. Ou seja, não retém. A pessoa ouve, mas não escuta. Né? Jesus falou, olha, aquele que ouve a minha palavra, ele deve praticar. Porque se ele for um ouvinte não praticante, ele é como aquele cara que edificou uma casa em cima de um alicerce roto, né? Que é areia, e quando vier a tempestade, a chuva, porque vai vir, né? A vida, ela traz essas coisas, dificuldades. Essa casa vai cair. A casa vai ser edificada. A pessoa vai achar que está fazendo. Mas como ela, tudo que entra sai, ela não teve solidez naquilo que ela fez. Então são cisternas rotas, são receptáculos indevidos, que na verdade não retém aquilo de bom que Deus pode dar. Então como é que Deus pode fazer uma fonte saltar do nosso coração se a gente, nem da palavra que a gente ouve, a gente retém? Ou quem sabe a gente é pior, a gente está trocando os deuses que a gente tem por deuses que não são deuses de verdade, não é o Deus verdadeiro. A gente dá atenção, tem uma música até entre os americanos lá, é velha, porque tinha um programa da Oprah Winfrey, né? Lembra da Oprah? Então tem um cara que fez uma música lá que ele fala que os cristãos estão atrás, não do que Deus tem para dizer, mas do que a Oprah tem a dizer a respeito da vida deles. Né? Então os caras querem saber assim, o que o horóscopo disse, o que a Ana Maria Braga disse, o que a outra lá diz. Agora, Deus que é bom, ninguém quer saber. Né? Gasta-se muito tempo no jornal, né? O que o Bonner fala, o outro fala, sei lá. Óbvio, a gente precisa se informar? Precisa. Tudo certo. Mas qual é o peso que nós damos para aquilo que é de Deus? Às vezes, eu estou lendo alguma coisa, às vezes eu tenho que ler a palavra de Deus. Aí, eu fico pensando, para quais notícias eu vou dar mais atenção? Para as notícias do céu, notícias de Deus, que estão falando coisas vivas, que podem mudar a minha vida e a vida das pessoas que estão ao meu lado? Ou as notícias sempre? Porque tem notícia direto, cara. E vive disso, tá certo? É para isso mesmo. Mas que peso eu estou dando, não é? Então, quando ele fala, meu povo trocou a confiabilidade da minha palavra, as minhas promessas, meu carinho, meu cuidado, minha fidelidade inquestionável, minha eternidade por fontes passageiras, efêmeras, enganosas e passageiras. Essas coisas ferem o coração de Deus, porque ele olha para isso e fala, meu, não é possível, cara. Como é que eu posso fazer para esse povo se voltar para mim? O que mais eu poderia ter feito? Quando a gente fala que Jesus Cristo entregou a sua própria vida, Deus enviou o seu próprio filho, coisa que a gente jamais faria. Quem que manda um filho morrer pelos outros, cara? Os caras que nem estão aí com eles, blasfemos, os caras que estão vivendo a vida. Quem que faz isso? Só Deus. Então está escrito, Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato que ele enviou o seu filho. Certo? Ele nos amou primeiro. Né? Então, Deus provou na prática, não um amor platônico, meu filho, eu te amo, onde você está arrebentado, destruído, mas eu te amo, aí fica firme aí. Não é isso que Deus fez, ele falou, não, eu vou aí, eu vou me fazer homem, eu vou me fazer carne, para estar aí, sofrer a sua dor, entender o que você vive e ser um bom intercessor. Eu vou entender a sua dor. E ele veio, e como homem, padeceu a pior das mortes do tempo dele, a mais vergonhosa. A morte de cruz era a mais vergonhosa. Oi? Redenção do A Calvário. redenção do Calvário, né? A cruz era a morte mais vergonhosa. Né? Ele mesmo. Ele se amaldiçoou por nós, porque o cara não cometeu um pecado. Aí ele resolveu receber os meus, os seus, da humanidade. Então naquela hora da cruz, quando ele recebeu os pecados sobre ele, diz a Bíblia que se fez trevas. O negócio
assim, fechou o tempo, o negócio foi tão pesado, porque só pecado meu ali devia ter muito. Agora imagina a humanidade inteira, cara. Imagina nós. Né? Se a gente pegar. Não é verdade, gente? E Jesus voluntariamente fez isso. Quando a Bíblia fala no Getsemane que Jesus suou gotas de sangue, para mim, não é com medo da morte física. Porque a morte física, para Jesus, ele sabia que ele ia passar por ela. Ele apanhou, ele sofreu. Mas você levar os pecados dos outros, principalmente se você é uma pessoa correta, faz o teste. Você é uma pessoa correta, de repente você pega e assume a culpa da galera lá, que só está fazendo besteira, e você fala, levanta a mão, não, fui eu aqui. Você pode fazer isso por amor àquelas pessoas, mas você tem que ter amor. Principalmente se eles forem ingratos, se não ligarem para o que você está fazendo, vocês não adiantar nada, né? Pois Jesus fez isso, sem esperar que a gente o reconhecesse. Porque muitos desses acabaram recebendo tudo isso e de repente trocando tudo aquilo que Jesus fez, a fonte de água viva, por deuses que não são deuses, dando mais atenção às coisas que não têm valor. E além disso, quando ouviam as coisas de Deus, recebiam, deixavam e não davam bola. Complicado, né, gente? Falando um pouco de receptáculo, para a gente ir para o final, a Bíblia fala, numa parábola que Jesus contou, que um semeador saiu semeando. E ele foi jogando sementes aonde ele passava. E as sementes caíram em 4 tipos de terrenos. E a gente vai ler em Lucas capítulo 8, já que a gente está em Lucas mesmo, quais são esses solos onde caíram as sementes. Que aqui explica direitinho quais são os solos e o que aconteceu para cada um deles. É Lucas capítulo 8, de 11 a 15. Lucas, vamos esperar todo mundo abrir. 8, de 11 a 15. Pode ser? Sim, pode. Então vai. Este é o significado da parábola. As sementes são uma palavra de Deus. As sementes que caíram à beira do caminho representam os que ouvem a mensagem, mas o diabo vem e arranca do coração deles e os impede de crer e ser salvos. Então, um tipo de solo que recebeu aquelas sementes são estas. Terrenos pisados, trilhados, amassados. Certo? Quando o caminho está duro, a semente cai, ela não penetra. Então, tem esse tipo de receptáculo, que a semente caiu e não penetrou. Vamos ver o próximo. As sementes no solo rochoso representam os que ouvem a mensagem e a recebem com alegria. Uma vez, porém, que não têm raízes profundas, creem apenas por um tempo e depois desanimam quando enfrentam provações. Então, veja só, solo rochoso, pouca raiz. Então, recebe com alegria porque, brota rápido. Se a gente joga a sementinha com um pouquinho a terra, ela brota rápido, mas ela não dura. As raízes não podem ser profundas. Elas creem por um pequeno tempo e depois dizem, primeira aprovação que vem, fala, peraí, me prometeram um monte de coisa aqui, esse negócio de... Não, isso aqui não pode ser sério. Ok. Próximo. As raízes que caíram entre os espinhos... As que caíram. Não, as raízes... As sementes. As sementes que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações, riquezas e prazeres desta vida, de modo que nunca amadurecem. Veja só. Terra com espinhos. Ela já está semeada, já existe a urtiga ali, já existe a... Se você não limpa a terra, o que vai acontecer? Ela cai junto. E aí ela cresce. Só que junto com ela crescem o quê? Os espinhos, que vão sufocar. Você veja que o termo que ele usa aqui é sufocar. Ele vai e não deixa ela produzir fruto. Pelas preocupações, riquezas, prazeres dessa vida, nunca amadurece. Você conhece cristãos que recebem a palavra há 30 anos, O cara tá lá todos os domingos, de manhã e de noite. Às vezes vai na quarta também. Às vezes assiste e nunca amadurece. Não retém. Aquilo ali entra e sai. Cisternas
rotas, não consegue receber aquela água e reter aquilo, gente do céu. Já pensou que tristeza? Não é? E, bom, e vamos ver as últimas. E as que caíram em solo fértil representam os que, com coração bom e receptivo, ouvem a mensagem, a aceitam e com paciência produzem uma grande colheita. Veja só o termo que Jesus usou. Coração bom e receptivo. Está diferente na Bíblia de vocês? Um pouquinho, mas... Como é que tá o coração bom e reto? Tem uns que falam coração honesto. Honesto e bom. Honesto e bom, né? Honesto e bom, né? Então você veja só. Representam aqueles que coração honesto e bom, coração bom e receptivo que seja, ouvem a mensagem, aceitam, ou seja, como uma terra adubada, aceitam, recebem, com paciência, produzem muito fruto. Paciência. A vida não é, você não tem que resolver amanhã, cara. Calma. Mas você vai seguindo o caminho de Cristo, vai ouvindo a palavra dele, vai se descedentando naquela água pura, vai guardando, vai tapando as brechazinhas do coração para não vazar, certo? E Jesus ajuda, se a gente tem boa intenção, ele vai nos ajudando. Porque é interesse dele que a gente retenha essa água. Mas eu vou ter que querer. Que se o meu negócio é só marcar lá, não, eu ouvi, sei lá, 256 palavras, eu li a Bíblia 5 vezes, eu fui em 53 retiros, eu dei o dízimo durante 10 anos. Cara, Deus não é Deus de estatística. Jesus conheceu um cara, no dia da sua morte, que era um ladrão. Estava lá do lado dele. E ele falou pro cara, hoje estarás comigo no passarinho. Por quê? Porque o cara mostrou um coração bom e receptivo, honesto, que chegou pro outro ladrão e falou, não, nós estamos aqui, cara, porque nós merecemos, mas esse cara nenhum mal fez. Nós merecemos. Senhor, lembra-te de mim quando entrar no teu reino. Isso o cara falou lá da cruz, ele tá todo lenhado igual Jesus. Certo? Que estatística esse cara trouxe? Quanto tempo? Jesus falou, hoje você vai estar lá também, cara. Porque para Jesus, não importa, ele quer ver este coração honesto. E quando a gente vai humildemente aos pés dele, sinceramente aos pés dele, nós temos disposição de nós termos a nossa cisterna guardando as águas dele, não importa se vai durar um mês ou 30 anos, certo? O importante é a gente estar com o coração aberto para chegar e falar, Jesus, pode mandar a tua água pura, aqui fica. Eu vou levar a sério o que o Senhor está falando. Meu negócio não é procurar os deuses desse mundo, um em cada esquina. Eu quero ouvir a palavra do Deus vivo. O Senhor é o Deus vivo. Eu vou, num dos próximos estudos nós vamos fazer, de acordo até com uma sugestão nessa casa aqui que foi feita, contar a história de alguns desses personagens do Velho Testamento, né? E um deles é o Elias. E o Elias tem uma passagem que ele se lida exatamente com isso. E quando ele se manifesta, que eu não vou contar, para a gente poder fazer, o povo gritou, só o Senhor é Deus. Qual que era o momento ali? É as pessoas voltarem o seu coração para dizer, fulano não é Deus, o outro é Deus. Gente boa, cara, o cara top. Tem um conselho bom, legal, tá aqui uma filosofia legal, tem aqui uma pessoa, um bom professor, só que Deus tem um só Deus. Só o Senhor é Deus. Foi o que eles clamaram e é o que Deus espera da gente. Olhar para tudo isso, somar A, B, C, identificar e falar, quer saber, cara, todos esses caminhos podem ser muito bons, entrega alguma coisa, mas só Deus, só Jesus é o caminho para a vida eterna. Só Jesus é o caminho verdadeiro. Não muda, não sofre, né? Não tem sombra de variação, não está chateado amanhã e não está de mau humor, não dormita, não dorme, não cochila, não viajou, ele está lá, velando. Vela por sua palavra para cumprir, vela pelos seus filhos. E esse é o Deus que eu quero servir. Bom, então eu identifiquei a verdadeira fonte. E número 2, eu preparo o meu receptáculo. Então, olhando lá para aquilo que eu falei no começo, por que esse mundo está tão esquisito? Escolheram 300 mil fontes para serem os seus guias. E número 2, rasgaram todas as suas cisternas de tal maneira que é um tal de quantas informações a gente recebe hoje. Gente, vivemos no 2021, cara. Você tem informação. Hoje, quantas informações nós recebemos?
Tudo bem, temos que viver. Mas vocês lembram, para finalizar, aquela passagem da Marta e da Maria. Marta, duas irmãs recebem Jesus. Marta pega, deixa tudo prontinho para Jesus, não sei o que, para o almoço que Jesus vai... E quando ela olha para Maria, Maria está sentada aos pés de Jesus. E ela falou, para Jesus, mestre, você não liga? Eu estou trabalhando sozinha aqui, a Maria sentadona aí, tipo, só ouvindo o que você está falando. Tipo assim, meu, dá uma cutucada nela para ela me ajudar aqui, né? E o que Jesus respondeu? Marta, você está atarefada, ansiosa, né? Com tantas coisas. Maria escolheu a melhor parte, que não vai lhe ser tirada. Cara, Jesus está na sua casa? Para. Fecha as brechas da tua cisterna, sente e ouve. Ele é o Deus verdadeiro. Depois você continua, depois você vai fazer o que você tem que fazer. Mas no momento que Jesus estiver lá, ele é Deus. Você pode até fazer coisas ao mesmo tempo. Tem gente que faz um monte de coisa, vai ouvindo o negócio. O dia inteiro. Né? Tudo certo. Você pode... Agora Jesus está falando, para. É o Deus verdadeiro que está falando. É a fonte de água viva. Não é? É dele que vem o vinho novo. Para, você não pode colocar isso em odres velhos. Não adianta você pegar e tentar formatar Jesus do seu jeito. O vinho tem que entrar ali e está no formato de Jesus, não é no seu. Né? Então, quando nós lemos esse vinho novo em receptáculos novos, água pura em cisternas boas, a palavra de Deus em corações interessados, de filhos obedientes e fiéis, prontos para estarem aos pés de Jesus, ouvirem a voz dele. É isso que nós vamos fazer. Tá certo, gente? Então, a palavra que Deus tem para nós é: pare e pense. Quem é o Deus da sua vida? É Ele, é Jesus Cristo mesmo? O quanto você está valorizando essa fonte de água doce, de água pura, e o quanto você pode gerar de fonte dentro de você através dessa palavra de Deus. E número 2, como é que está o seu receptáculo? Você está cuidando? Porque às vezes a gente enche de tanta pedra, de tanto espinho no nosso coração, que quando a semente de Deus vai cair ali, ou ela é sufocada, ou ela cresce rápido, depois padece, ou depois de um tempo, o chão fica duro mesmo. Né? De tanto que a gente pisou em cima dele, aí não há semente de Deus que brote, cara. E é muito triste, porque você imagina, a semente de Deus caiu no meu coração e ela não pôde germinar porque o meu coração ficou tão duro a esse ponto. Uma vez um irmão visitou a minha casa e meu pai era uma pessoa que tinha um coração muito firme. Ele foi cristão quando criança, quando jovem, depois ele foi se afastando e ficou tão calejado por esse mundo que ele não acreditava em mais nada. E um dia uma pessoa visitou a minha casa e a gente estava muito esperançoso que meu pai, ao receber aquela visita, pudesse, de alguma maneira... E aquele irmão saiu de lá e eu falei, e aí? Ele falou, olha, seu pai é impenetrável. Nossa, nunca esqueci isso. Caiu um balde de água fria na minha cabeça. Eu falei, puxa vida. O quanto ele foi trilhado para que ele chegasse nesse aspecto, né? Então, gente, eu queria fazer uma oração agora, por nós, para que o Senhor afofe no nosso coração, que Ele passe o arado do Espírito Santo, os louvores, Às vezes a gente ouve uma música, aquilo lá traz, até mandei hoje para o nosso grupo da família, até uma música tão linda lá. Eu estava viajando com meu filho e tinha eu sei lá se foi uma fita, aquele tempo cassete, de um coral, lá de Nova York, Brooklyn, Tabernacle Choir, que é. E eu peguei o meu filho mais velho, a gente foi lá assistir. Vamos lá, pegar o metrô, fomos lá. E chegamos lá, sentamos bem na frente, Perguntaram, vocês vão só assistir o coral ou vocês vão assistir a palavra? Não, vamos assistir tudo, Então vamos sentar lá na frente. Gente do céu, que coisa linda. E hoje, coincidentemente, eu vi uma música desse... Depois eu posso até mandar para vocês. Muito lindo, muito lindo. E aquilo ali, até eu mandei, filho, lembra que a gente foi lá? E eu me lembro que a gente sentou lá na frente e quando eles começaram a cantar, a acústica do local é maravilhosa e o coral é todo de pessoas de rua convertidas, gente de todos os jeitos.
americano meio que nasce, acho que quando bate, ele não chora, né? Bate no bumbum da criança, não chora, ele canta, né? Ele sabe, não é possível, né, cara? Tem alguma coisa ali que... O aparelho fonador deles é adaptado para música. A língua portuguesa, não. Lógico que tem muitos brasileiros que cantam muito bem, mas é incrível, né? Os caras, qualquer canto... Bom, eu sei que os caras, quando começaram a cantar, eu não resisti, cara. Eu peguei, eu levantei as mãos assim, gente do céu, parece que eu fui levado assim. Primeira música. Cara, como aquilo me fez bem. E eu me lembrei. A gente vê nos filmes, né? É assim mesmo, então. É muito lindo. Tem uma americana que ele gosta de ouvir, ela canta muito também. É uma cantora coral, assim. É muito forte ela, viu? Como é que chama assim, né? Deixa eu pôr esse seguinte, mas só pra ver. Depois eu mando pro grupo nosso aí, a gente pode ouvir depois. Vamos orar, porque aí a gente termina a gravação. Vamos orar. Então, Senhor, que os nossos corações estejam sempre abertos a Ti, Senhor. Que os nossos receptáculos, Senhor, sejam afofados, Senhor, pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Que não sejamos como aquele povo que primeiro se afastou do Deus vivo, buscando para si, Senhor, fontes de águas turvas, Senhor, amargas, de águas passageiras, de águas que não podem descedentar, Senhor. E também, Senhor, cavaram cisternas rotas para si mesmos, Senhor, que não podem reter essa água boa, Senhor. Que tristeza para o teu coração, Jesus. Nós não queremos ser assim, Senhor. Nós queremos valorizar o teu sacrifício, Jesus. Aquilo que o Senhor fez com tanto carinho por nós e por toda a humanidade. Queremos ser fiéis, Senhor, ao teu chamado. Fiéis, Senhor Jesus, ao teu sacrifício, morte de cruz, Senhor. Morte tão sofrida, Senhor. Mas, Senhor, a tua ressurreição nos alcançou. E por isso, Senhor, nós queremos te servir de verdade, Senhor. Não de maneira passageira ou superficial. Nós não queremos ser assim, desses que, Senhor, têm os seus corações cheios de pedras, Senhor, ou de espinhos, Senhor, ou que sejam tão trilhados que não têm mais sensibilidade para ouvir aquilo que o Senhor está falando, Jesus. Amolece o nosso coração, Senhor. Amolece, Senhor. Que a nossa mente esteja sempre ligada a Ti, que o nosso coração seja sempre sensível, Senhor, para ouvirmos e para guardarmos, Senhor, num coração honesto e bom, Senhor, a Tua palavra, Jesus. Abençoa cada um que está ouvindo essa palavra aqui e onde for, Senhor. E que o Senhor os visite, nos visite, Senhor. E que possamos novamente, Senhor, selar, Senhor, esse compromisso que temos contigo, Senhor. Porque as vozes são muitas, Senhor. Muitas são as fontes turvas, mas há uma só que pode matar a sede, que és Tu, Senhor. Recebe a nossa gratidão por ter nos alcançado um dia. E que não percamos, Senhor, a sintonia, Senhor. A sintonia, a frequência do Teu amor, Senhor. Da Tua voz. Que possamos estar conectados, Senhor, na Tua frequência. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Amém.